Boa tarde, senhor. Por gentileza, seu nome completo. Jaqueline de Fátima Bela. Jaqueline, esse ato é um ato de defesa da senhora, interrogatório. A senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta, pode permanecer em silêncio, entender que é o caso. Por outro lado, é o momento que a senhora tem de se dirigir ao conselho de sentença, dar sua versão, caso entenda que é o caso. A senhora pretende responder algumas perguntas ou deseja permanecer em silêncio? A senhora, obviamente, conhece a acusação. Eu gostaria de lhe passar a palavra, que a senhora pudesse contar ao conselho de sentença o que entende seja pertinente para a sua defesa. Pode fazer uso da palavra. O que aconteceu? É difícil, perdão pelas coisas que A senhora quer um copo d'água? não é fácil. Tem o tempo que for necessário. Se a senhora quiser alguns minutos de pausa, a senhora fique à vontade. A gente lhe aguarda. Copo de água, isso. Obrigado. Copo de água sempre ajuda. Como eu disse, não é fácil estar aqui. Porque eu Não escuta a senhora. assim, você ser uma acusada por uma coisa que você não fez. Eu nunca fui mal pra mim. Eu nunca fui mal, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Principalmente meu marido. Meu marido eu fazia tudo por ele. Tudo. Eu nunca deixei de fazer nada por ele. Estou escutando a senhora. Eu, Não é só falar mais alto. Isso. eu disse que senhor, que eu sempre fiz de tudo pro meu marido. Não tô falando assim, perdão, porque eu tô nervosa. Não, pode continuar. Eu sempre fiz de tudo por ele. Tá. Era umas coisas que tinha que dar na mão. Não pegava, eu que tinha que dar. Às vezes eu tinha que deixar de dar as coisas pra minha filha e pra dar pra ele. Sabe? Deixa eu tentar ajudar um pouquinho a senhora, só para a gente ter uma noção. A senhora foi casada por quantos anos? 7, 8 anos. 7, 8 anos. Uhum. Desse relacionamento tiveram quantos filhos? Uma menina. Uma menina. Uhum. A senhora falou que sempre se considerou uma boa esposa, Sim. prestativa, Uhum. etc. Uhum. Como era ele com a senhora? Ele era agressivo. Ele usava droga, ele era agressivo. A senhora pode exemplificar para a gente o que seria, no que consistiria essa agressão dele? Era uma agressão verbal? Era uma agressão física? Agressão física. Uhum. A senhora já foi agredida de que maneira com ele? Chutes, empurrões, arma? Várias formas. Pegar na garganta, pegava. A Várias senhora tem que formas. falar com o microfone, não pode ficar embaixo do queixo, a gente não escuta a senhora. Várias formas de pegar. Pegava na garganta. Tinha várias formas de pegar. Quantas vezes a senhora entende que isso aconteceu nesse relacionamento de 7, 8 anos? Desde quando eu me relacionei com ele. Isso aconteceu. Certo. A senhora casou com ele com quantos anos? Eu fiquei com ele, que eu casei com ele desde quando eu engravidei de nossa filha. Dentro de um mês que eu engravidei, eu já fui morar com ele. Quantos anos a senhora tinha? Naquele tempo eu tinha 17 anos. E ele? Ele eu sou um pouco mais velha do que ele. A senhora é um pouco mais velha Uhum, que ele. uhum. Ele tinha quantos? 15? 16? Que ele é de março e eu sou de julho, né? Ah, entendi. Ambos tinham a mesma idade, então só variava os meses. Pouca coisa. Pouca coisa. Uhum. Tá certo. Em algum momento a senhora resolveu acionar a polícia em decorrência dessas agressões? Procurou a Casa Mulher Brasileira? Procurou o Ministério Público, polícia, Defensoria Pública? Não. Não, eu tinha medo. Certo. Por receio a senhora não fez isso. Uhum. Tá certo. A senhora alguma vez saiu da residência? Foi morar em outro lugar? Procurou um parente? Ou a senhora também tinha medo de deixar a residência? Uma vez eu me separei dele. Por causa de uma agressão. Ele fez. Eu tava grávida. Ele usava droga dentro de casa. O que a senhora foi para onde daí? Eu fui lá pra Guarapuava, pra casa da minha mãe.
Certo. E voltou por qual razão? Eu voltei porque eu estava com outra mulher, né? Eu tava com outra mulher. Eu não sei se foi bom, mas A senhora tem que falar com mais perto. Vamos. Se a senhora puder, não, se a senhora puder, só levantar o microfone assim, ajuda a gente. como eu disse pro senhor, ele tava com outra mulher. Tá. E mesmo assim eu peguei e voltei. Vamos voltar, vamos criar nossa filha, né? Tá. Eu A peguei senhora e voltei. tentou reatar o relacionamento. Sim, senhor. Entendi. Uhum. Certo. Alguma vez a senhora manteve algum relacionamento extraconjugal? Como assim, doutor? A senhora tinha outro homem? Não. Não? Ele não. Quer dizer, ele teve outras mulheres. Eu não. A senhora nunca teve? Não. Certo. Não. O senhor Doniel, a senhora conheceu ele da onde? No mercado. A senhora manteve um relacionamento com ele? Não. Não? Eu não, eu falava para as pessoas assim, doutor, que pelas agressões que eu sofria, eu me abria com as pessoas. Mas elas nunca ligaram. Nunca ligaram para mim. E o senhor Daniel, ele é um homem amigo, uma pessoa, ele me apoiou sobre isso. Eu acabei me abrindo sobre minha história, contei minha história de vida. Apenas isso. A senhora sabe me dizer se ele se apaixonou pela senhora? Ele podia estar apaixonado, mas eu não. Porque eu amava muito o Michael. Entendi, mas a senhora notava dele que ele tinha um sentimento diferente da amizade com a senhora? Eu disse, ele podia ter uma intimidade, né? Não. A pergunta é se a senhora sentia isso, que ele tinha interesse na senhora, vamos ser mais direto. Até quando eu vi que ele começou a sentir esse negócio, eu me afastei, né? Não quis mais contar sobre as minhas coisas daqui. Certo, eu vou entender que a senhora então tinha a noção de que ele gostava da senhora. Tá? Vou entender dessa maneira. E que a senhora procurou se afastar dele exatamente porque a senhora amava seu marido e não queria ter um relacionamento extraconjugal. Em algum momento a senhora pediu para que ele assassinasse o seu marido? Não. A senhora se comprometeu a fazer qualquer tipo de pagamento para que terceiros executassem o seu marido? Não, doutor. Não? Após o assassinato do seu marido, a senhora, no dia que ele foi assassinado, a senhora estava onde? Eu estava em casa. A senhora se encontrou com o senhor Daniel na praça no dia em que ele foi assassinado? Sim. Sim. Conversaram naquele dia sobre, eventualmente, seu marido, né, vir a ser assassinado? Tiveram um papo relacionado a isso? Ele disse. Ele disse? O que ele disse para a senhora? Ele disse que aquele dia seria o dia que ele ia mandar matar meu marido. Entendi. Só que eu pedi, pelo amor de Deus, que ele não fizesse isso. A senhora pediu o quê? Eu pedi, pelo amor de Deus, que ele não fizesse isso. Ele não fizesse isso. Minha família. Se tiver dificuldade de entender, eu vou repetir, porque eu estou vendo que ela não consegue falar muito perto da... A senhora falou para ele, não faça isso. Não, a senhora não pediu para ele fazer. A senhora disse para ele, não mate meu marido. Ele disse que ia fazer isso. E a senhora fez o quê? Falou que era para ele matar ou para não matar? Para não matar. Não. E a senhora acreditava que ele iria fazer isso? Não, jamais. Jamais? Ele não falou que tinha contratado alguém para matar seu marido? Ele disse que tinha Clara, que a hora 6 horas ele ia buscar ele. Ramos, obrigado. Vai ficar mais fácil assim. E a senhora conhecia esse neguinho? Não. Não? Não. Tá. Bom, a senhora avisou o seu marido de que alguém poderia fazer um mal para ele naquele dia? Não, porque decorrência eu estava com a nossa filha, né, doutor? Oi? Decorrência eu estava com a nossa filha. E tava com medo. Eu não estou entendendo, a senhora tem que falar mais rápido, mais alto. Eu estava com medo do assassino, eu estava com medo do senhor Daniel, eu estava com medo do Michael, porque se ele sobrevivesse, claro que ele iria matar ele. Não entendi, a senhora está falando muito baixo. A senhora não consegue falar mais perto do microfone? Aqui. Mas eu não sei, parece que não está funcionando. Não, se a senhora falar mais alto, eu lhe escuto. Eu acho que ninguém está lhe escutando, na verdade. A senhora não avisou seu marido de que ele poderia ser assassinado aquele dia? Não, eu fiquei com medo, doutor. Ficou com medo. Com medo, eu fiquei com medo do assassino, eu fiquei com medo do Daniel.
Eu fiquei com medo do Michael, né? E a Porque senhora ele estava se com a des- filha naquele dia? Sim, eu tava com ela. E a senhora foi dormir aonde? Eu fui dormir na casa da minha sogra, da Por dona quê? Eva. Ela me levou lá, por causa dessa ocorrência que ocorreu, né? Ela me levou na casa dela. Quem que levou a senhora para A lá? minha ex-sogra, na casa dela. Mas- Quando ocorreu isso com o meu ex-marido. Não, mas no dia que ele foi assassinado, a senhora ia dormir em casa? Sim. Não estava planejando dormir em outro lugar? Não, senhor. Não. Só dormiu na casa da sogra depois que o fato aconteceu. Uhum, Então, sim, entendi. não, sim, senhor. Uhum, Entendi. uhum. No dia seguinte, qual foi a providência que a senhora tomou? Não, que daí ali já teve os depoimentos, né? Já chamaram minha ex-sogra. Mas teve velório, enterro, Ele ficou entre, acho que uns 4, 5 dias lá na UTI. no negócio de morto lá. Ah, no Acho que ele IML. jogado lá. Ficou jogado lá. Ninguém Ele ficou jogado lá. deu bola pra ele. Deu o Ficou quê? lá. Ninguém deu bola pra ele de ter ficado lá, sabe? Ficou, me perdoe falar como um cachorro jogado. Porque o vô dele queria levar ele lá pra Guarapuava, né? Pra ser enterrado lá. Mas a dona Eva não quis. Ela não quis. Então não teve velório, não Não. teve enterro. Não Onde senhor. ele está enterrado? Eu não sei dizer o cemitério pro senhor. Porque eu não conheço direito. A senhora não foi? Não. Tá. Certo. Então, pelo que eu entendi, a senhora nega qualquer envolvimento Sim. nesse fato. Sim. A senhora nunca teve um relacionamento extraconjugal. Não. Conhecia o senhor Daniel, mas não teve nada com ele. Sabia que ele tinha interesse na senhora, né? Sabia disso. Sabia que ele disse que queria contratar o neguinho, mas a senhora não avisou seu marido, também não avisou a polícia, né? Não. Tá. Mas tudo por medo, né? Porque eu tava com a minha filha. Eu não ia colocar a vida da minha filha nisso. A Entendi. minha vida e a vida da minha filha. A criança está com quantos anos hoje? Hoje eu vou fazer 26 agora, em julho. Não, a filha. A filha vai fazer 8. Em 8 julho anos. também. Uhum. Entendi. Bom, certo, estou satisfeito. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigado, silêncio. Boa tarde, senhora Catarina. Boa tarde, sim. A senhora me escuta bem. Sim. A senhora teve um relacionamento amoroso com o Daniel? Não entendi exatamente. Não, senhor. Apenas uma amizade. Porque eu contei minha história de vida pra ele e isso só tornou uma amizade, tá? Um ombro amigo pra contar a minha história de vida. Entendi. Sabe? Eu não tinha pra outras pessoas que. Eu contava que nem falei pro senhor, pra ele, né? Pro senhor. Eu contava pra outras pessoas, mas elas não ligavam. Sim, E ele foi um ombro amigo. Infelizmente. compreendi. Uhum. Bem, e também lembrando a senhora, né, como já disse o doutor Daniel, a qualquer momento a senhora não queira responder as minhas perguntas, a senhora pode dizer, olha, não quero mais responder, eu não sigo com as questões, tá bom? A senhora tem o direito ao silêncio. Uhum. A senhora disse que o Daniel foi um ombro amigo para a senhora. Foi. Que a senhora relatava para outras pessoas a sua situação e que outras pessoas não davam bola, mas que o Daniel se importou. Tá. Foi dito, né, no curso dos depoimentos, que a senhora relatava para várias pessoas que, segundo a senhora, o Michael era um marido violento. É. O Michael, segundo a senhora, batia na senhora. Tanto comigo como a nossa filha. Certo. Uhum. A senhora falava isso para as pessoas. Sim. Né? Uhum. Falava para os colegas de trabalho. Falava, mas eles não davam bola. O único que deu foi o senhor Daniel mesmo. Mas o senhor Daniel, como pai, né? Pra mim. Uhum. Falou isso para a senhora, sua sogra, Eva. Eu falava pra família dele, mas eles não ligavam, não acreditavam que ele era um marido violento. Porque eu tinha que estar com marca pra dizer que era um marido violento. Certo. Não acreditava, é só vendo marca mesmo pra acreditar. Mas Pra- infelizmente ele era.
Todo mundo, então a senhora falava isso. Sim, ele era uma pessoa, doutor, dentro de casa. E pra fora ele era outro. Infelizmente ele era. Sim, Sabe? compreendo. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de estar com ele. Eu aguentei todo esse tempo junto com ele. Essa de agressão comigo, com a nossa filha, mas eu nunca deixei de estar com ele. Certo. Sabe? E para a delegacia, a senhora não relatou? Oi? Para a delegacia de polícia, a senhora não relatou isso? Sobre a agressão? É. Sim, falei. A senhora foi numa delegacia de Sim, polícia? eu até mostrei uma mordida que eu tinha. Não, eu pergunto, a senhora falou que durante todo o tempo que conviveu com o Michael, a senhora era agredida por ele. Uhum. Foi o que a senhora disse. Uhum. Eu perguntei se a senhora costumava falar isso para as pessoas. Sim. A senhora disse que sim, Uhum. que falava isso para os colegas de trabalho, que a senhora falava isso para a senhora Eva, para a família dele, mas que as pessoas não acreditavam na senhora. Uhum. Uhum. Isso ao longo dos anos. Uhum. Então eu pergunto se ao longo dos anos, em algum momento, tal como a senhora relatava para várias pessoas que sofria essa violência, se a senhora procurou uma delegacia de polícia para relatar numa delegacia de polícia que a senhora sofreu essas agressões e violência. Não, eu tinha medo. Eu tinha medo de denunciar o Michael e ele fazer uma coisa pior pra mim, pra minha filha. Esse era o meu medo. Certo. Uhum. A senhora conviveu com o Doniel, pelo que eu entendi, né, dos depoimentos, durante o período que trabalhou nesse mercado São Brás, é isso, né? Senhor. Uhum. Tá. A senhora trabalhou nesse mercado, pelo que entendi, aproximadamente uns 3 meses. Isso. Uhum. Foi quando, então, a senhora estabeleceu esse relacionamento que a senhora chamou de amizade com o senhor Sim, senhor. Daniel. Sim. A senhora se encontrava com o senhor Daniel em que locais? Uma praça, uma pracinha próxima do mercado, São Brás ali. Tem uma Tá. pracinha ali. Era ali, Uhum. mas era em público. Nada assim público. Sim, Em público. publicamente. Uhum. Passava pessoa de serviço, passava. Uhum. Tá. Tá. Uhum. A senhora recebia o Daniel também ali na sua casa? Não, nunca recebi homem nenhum. Jamais. Não, ele não visitava a sua casa. Ele vinha ali no portão, mas trazer doce, guloseima, essas coisas pra minha filha. Ele gostava muito da minha filha. Certo. Mas sobre entrar dentro da minha casa, jamais. Então o Daniel, segundo a senhora, ia até a tua casa e conversava com a senhora ali no portão da casa. Uhum, sim, mas pra. Ele gostava muito da minha filha, como eu disse, e pra levar doce, essas coisas pra ela. Porque ela. Criança, né? Não sabe como que é, né? E ele E ela- conversava, a Maria Eduarda, sua filha. Sim, ele gostava muito dela. Ele conversava com a Maria Eduarda Uhum. quando visitava ali ela na sua casa. Ali no portão da casa. É, porque a filha é uma criança simpática, né? Ela não é. Tá? Ainda mais o senhor tem que mostrar respeito, né? Uhum. Sempre. E a senhora não tinha medo que a Maria Eduarda comentasse com o Michael, já que ele era tão violento, e que o senhor Daniel foi até a sua casa, conversou com a senhora no portão, que entregou doces para ela? Não lhe passava pela cabeça que, já que ele era tão violento, que isso poderia repercutir numa agressão dele contra a senhora? Eu tinha medo, sim. A senhora tinha esse medo. Sim. E a despeito desse medo, a senhora continuava recebendo o senhor Daniel e os doces dele para sua filha. Uhum. Sim, senhor. A senhora ouviu o depoimento do senhor Daniel. O senhor Daniel, desde o início, né, destes autos, né, sempre relatou que o planejamento da morte do Michael foi feito por ele juntamente com a senhora. Uhum. Inclusive, hoje ele fala que a senhora pediu para que ele fizesse isso, né? E ele falou, inclusive, que a senhora e ele, no dia em que o Michael foi morto pelo Lucas, foi o executor do crime, né? Já está morto, né? O Lucas. No dia em que ele foi alvejado pelos disparos do Lucas, nesse dia,
o senhor Daniel relatou que se encontrou com a senhora confirmou isso. Uhum. Ele falou que nesse dia o Lucas iria matar o seu marido. E a senhora confirmou agora há pouco que teve essa informação horas antes. Uhum. Sim, senhor. A senhora também ouviu, e isso o senhor Daniel fala em outros momentos também, que ele é ouvido no processo. O senhor Daniel ele falou que nesse momento em que a senhora e ele se encontraram, no dia em que o Michael seria morto, em que ele falou que o Michael seria morto no momento que chegasse em casa, na sua casa, que ele levaria o Lucas lá, em que ele detalhou todo esse plano para matar o Michael. O senhor Daniel falou que disse para a senhora que bastaria uma ligação da senhora para interromper este assassinato, um homicídio. Que bastaria a senhora ligar para ele até às 4 horas da tarde, que ele cessaria a execução desse plano. Não ia ser morto seu filho, o Michael, filho da senhora Eva. Uhum. O Daniel repetiu hoje isso aqui. E ele já falou isso outra vez. Por que a senhora não ligou? Eu tenho medo. Por que a senhora não ligou para o senhor Daniel? Medo. Eu fiquei com medo dele. Fiquei com... É simplesmente medo. Eu não tenho, assim, tipo, o que dizer, professor, porque é a vida, minha vida e a vida da minha filha. Se a senhora ligasse, o Michael não seria morto. Por que a senhora não ligou? Medo do... Eu falei pro senhor, medo do senhor Daniel, medo do assassino, medo do... Sabe? A senhora tinha o telefone do Michael também. O Michael tinha um telefone. Sim. A senhora tinha um telefone. A senhora poderia ter ligado para o Michael, avisado ele para não aparecer em casa naquele dia. Segundo o que a senhora diz, o seu desejo era que o Michael não fosse morto. Por que a senhora não ligou para ele? Medo. Sem mais perguntas. Medo. Deixar a defesa por último. Abra a palavra primeiramente a outra. Boa tarde, senhora Jaqueline. Boa tarde, senhor. Tenho aí poucas perguntas para fazer para a senhora. A senhora relatou há pouco que o Daniel foi aí um ombro amigo, vamos dizer assim. Sim, senhor. Ela falando que não tinha um relacionamento com ele, mas que ele foi aí um amigo, vamos dizer assim. A senhora percebeu que ele estava apaixonado pela senhora? Sim. Sim, senhor. E a senhora em algum momento falou ou deixou de demonstrar para ele que a senhora não estava apaixonada ou pediu para ele se afastar? Sim, pedia. Eu pedi para ele se afastar. Pediu para ele se afastar? E qual foi a reação dele? Ele começou a perseguir, sabe? Perseguições. Ele começou a me perseguir, né? Ele começou a te perseguir. Uhum. E as perseguições, a senhora chegou a falar com alguma pessoa que a senhora estava sendo perseguida por ele? Eu nunca escondi nada do Michael. Eu sempre falava com ele. Quando assim, celular, sabe? Essas coisas, sempre mostrava tudo pro Michael. Porque o Michael ele tinha acesso ao meu telefone. Não tinha como esconder nada dele. Mas o que a senhora falava pro Michael, da pessoa do Daniel? Não, eu só falava que ele estava me perseguindo. Ele estava te perseguindo. Uhum. A senhora falou também há pouco que se encontrava com o Daniel na pracinha. Sim, senhor. Tá. Uhum. Com que frequência eram esses encontros? Uma vez por semana, 2 Uma vez por semana? vezes. Seu marido sabia desses encontros? A Não. vítima? Não? Mas era em público, era em público e era uma amizade, não nada mais além disso, nada mais além disso. Tá. Eu vejo uma contradição aqui. A senhora disse há pouco que queria se afastar dele, que ele te perseguia. A senhora admitiu os encontros?
A senhora era forçada aos encontros? A senhora era forçada a se encontrar com o Daniel? Que nem eu disse, né? Não, forçada, ele. Perdão, senhor, é difícil. Pode ficar tranquilo. A Não, senhora quer tomar mais uma água? não, é muito difícil. Tá aqui nesse lugar. A senhora relatou aqui diversas agressões sofridas pela vítima. Testemunhas que a senhora trouxe aqui na audiência de instrução disseram também, ouviam da senhora relatos de agressões. A minha pergunta para a senhora é: por que a senhora não se separou do agressor? Por medo, porque ele ameaçava que ele ia fazer alguma coisa para nossa filha e para mim. Tá. Ou talvez tomaria a menina dele, não deixaria a menina comigo. Isso o Mike falava para mim. Tá. A minha pergunta para a senhora é: a senhora havia já se separado uma vez dele por causa de agressões? Sim, senhor. Eu estava grávida ainda quando ele Tá. me bateu. Sim, senhor. Tudo bem. Quando você se separou nesse período, ele foi atrás da senhora, ele bateu, ele ameaçou em matar, depois que a senhora se separou dele aquela vez? Não, ele não foi atrás, ele só ligava para falar com a nossa filha, né? Mas entre uma semana ele estava com outra mulher. Ele não ligou, tipo, não Então, ligou. da outra vez a senhora não sentiu medo. Dessa vez, sim. Sentiu medo. No dia do crime, a senhora fala na sede, quando a senhora foi ouvida na delegacia, eu não vou pedir para colocar o vídeo agora, mas, salvo engano, no minuto... Salvo engano, no minuto 55, mas vamos, para eu não precisar ficar soltando o vídeo ali, a senhora disse que a senhora saiu à frente da casa e viu o atirador. Inclusive, a senhora relata a altura dele, a senhora é indagada pela delegada. A senhora viu essa pessoa? Eu vi. Quer dizer, como eu falei, eu sempre ficava na parte de baixo da garagem, que nós morávamos embaixo, né? Sim. Eu estava com a minha filha de 5 anos. Por quê? Porque toda vez que o Mike chegava, ele buzinava pra mim, né? Tá. E nossa filha tinha costume de... Naquela época, nossa filha tinha 5 anos. Ela tinha costume de ir junto. Ela tinha costume de ir junto abrir o portão com o pai. Sempre ela foi, sabe? Sim. Nós ficávamos esperando ela embaixo ali. Mas eu cheguei a ver ele, assim. Eu cheguei a ver, mas eu não ia colocar a vida da minha filha em risco, né, doutor? A minha pergunta é, a rotina do Michael, ele chegava, buzinava, e a senhora ia lá abrir o portão. Sim, senhor. Uhum. A senhora sempre ficava dentro da casa. Sim. E quando ele buzinava, a senhora saía de casa, ia até o portão. Uhum. Nesse dia, a senhora saiu antes Uhum. para ver o atirador. Não, eu saí que eu tava lidando com umas coisas pra fora, doutor. Início, eu vi um homem lá na frente, andando lá na frente. Aí, nisso, eu já imaginei, nossa, o Daniel, é verdade, ele vai fazer isso, sabe? Com meu marido. Porque eu não acreditava que o Daniel ia fazer isso. Mas como eu tava com a nossa filha, eu não ia colocar a minha vida e a vida dela nisso, sabe? Tá. Uhum. Só para a gente ter uma noção, nem todas as pessoas, nem os jurados sabem como que é o local. Lá onde a senhora morava, na época dos fatos, era era um terreno que tinha quantas residências lá dentro? Eu morava na parte de baixo da garagem, né? Que era uma rampa assim, Sim. e na parte de baixo da garagem. Como se fosse apartamentos embaixo e em cima. Sim. Acho que tinha uns 3, 4 apartamentos. Não sei bem dizer pro senhor, não lembro muito bem. Mas era tudo apartamento aqui, sabe? Quantas famílias, mais ou menos? Em cada apartamento ali morava de 3, 5 pessoas. Pelo menos, em relação à família, pelo menos 5 famílias. Sim, senhor. Qual o horário que normalmente essas pessoas chegavam em casa?
essas famílias, as pessoas começavam a chegar do trabalho, o marido, a esposa, o filho de alguém, o filho que morava sozinho, qual a média de horário que eles chegavam em casa? Você sabia? Isso que você ficava em casa? Não, eu não era de ver os horários que eles chegavam. Tinha uns que chegavam cedo, porque uns chegavam de madrugada, não tinha esse controle, sabe, pra ficar ali na Tá, vida mas não deles. ia abrir porta, acender luz. Não, eu gostava de ficar na minha casa, não simplesmente assim na vida dos vizinhos, né? Tá. Isso é feio até, né? A sua ex-sogra, mãe da vítima, Uhum. ela morava a que distância da sua casa? Ela morava perto de Três Maria. Mora, Perto de acho que, Três inclusive. Marias, mora. Sim, senhor. Vamos Eu não ter sei umas 10 dizer quadras. onde ali, mas é perto de Três Maria. Né? Tá? No Vamos condomínio dizer Três assim, Maria. Uhum. conheço a região lá, seriam umas 10 quadras, mais ou menos. Isso. Uhum. Umas 10 quadras. Uhum. Minha pergunta para a senhora. Até o momento, a senhora está dizendo para nós aqui, e para os jurados, que a senhora estava com medo de ser morta, a senhora e a sua filha. Uhum. Sim, senhor. Mas a senhora teve todo o período, das 3 ou 4, até o Maico chegar, ou para pedir socorro para os demais famílias, ou para ir até a casa da sua sogra e relatar o fato e pedir abrigo. E por que a senhora não fez isso? Porque eu não imaginava que o senhor Daniel ia fazer isso. Jamais, doutor. Jamais eu imaginava isso. Mas a senhora não ficou de ligar para ele e falar, não faça? Não. Não, senhor. Em alguns depoimentos, a senhora relatou que sofreu abusos. A senhora chegou a comentar isso com a sua sogra, que a senhora foi abusada? Falava, eu sempre falava com ela. Mas eu não dava bola, não acreditava, né? Ninguém acreditava na senhora? Não. Até na frente dela, na verdade. Ele já tentou várias vezes me bater, tipo, erguer a mão pra mim. E ela xingava ele, né? Mas, se não dá certo com esses dois, por que vocês ficam juntos e tal. Era isso que ela falava pra ele. É que ela nunca aceitou, né? Esse relacionamento com a Ela nunca aceitou. E a pergunta é, para a senhora, e por que ninguém acreditava na senhora? Da minha família. Não. Todas as pessoas, a senhora relatou, disse que falava para várias pessoas e que ninguém acreditava. Mas por que ninguém acreditava nos seus relatos? Não dava crédito para a senhora? Não, então vamos até a delegacia, alguém... Não, entra aqui no meu carro, eu vou te levar. Por que ninguém deu crédito isso para a senhora? Não sabe. Sinceramente, isso não tem responder pra senhora, né? O que eu vou dizer nessa vez? Não. A senhora diz, lá na delegacia, no seu depoimento, minuto 1.3, eu vou colocar aqui, a senhora, quando indagada se a senhora ia ajudar com dinheiro, a senhora disse assim, não, eu não podia porque eu não tinha recebido o auxílio. E ainda não havia recebido o auxílio. O auxílio, só para refrescar nossa memória, é aquele auxílio no período da pandemia, é isso? Uhum. Então a senhora ficou de quando recebeu o auxílio, a senhora ia ajudar a Daniel. Não, senhor. O tanto que quando eu pegava o auxílio, eu comprava as coisas para minha filha, porque ela precisava das coisas. Ela pedia as coisas. O Michael não dava nada para ela. Ninguém ajudava em nada. Tanto que ela é até doente tem bronquite asmática, e nunca ninguém ajudou. Sempre foi minha mãe me ajudando, ou esse auxílio que eu pegava. Eu pegava, se eu não me lembro, doutor, eu pegava uns 400 ou 600 reais por aí, sabe? Mas eu sempre tinha que dar na casa para ajudar ele. Por mais que eu pegasse auxílio que era da menina, eu tinha que ajudar o Michael na casa também. Ele fazia eu ajudar ele na casa. Ele não era provedor? Oi? Faltava as coisas na residência? Faltava? Comida? Sim. Usuário? Sim, eu já cheguei a passar fome com o Michael. Já cheguei a passar fome, doutor. Uma pessoa, por que a senhora diz que chegou a passar fome
a senhora, que faltavam as coisas em casa. Eu quero entender, a senhora pode me explicar. Uma pessoa que saía aí, trabalhava das 8 às 18, sei lá, 19, não sei qual é o horário dele. Por que faltavam as coisas em casa? Ele não trazia? Não, Ele não contribuía com não, o dever de marido, de pai? não, nunca. Nunca? Nunca a família dele foi isso e nem ele. Nunca. Simplesmente nunca. A senhora já falou aqui, inclusive, respondendo uma pergunta minha, que sabia que o Doniel estava apaixonado pela senhora. A minha pergunta para a senhora é: a senhora se valeu da paixão do Doniel Não, para matar o seu agressor? não, jamais. A senhora não viu no Doniel uma pessoa para se livrar de Michael? Não, doutor, porque eu era louco pelo meu marido. Eu não era louco. Eu via, que nem eu falei pro senhor, eu vi o senhor Daniel com um amigo. Um amigo, como um pai. Não como assim, uma pessoa, uma relação, sabe? Isso jamais. Porque é muita história de vida que eu tenho, né? Com o meu ex-marido. Tá. Eu não quero fazer, não estou aqui para fazer qualquer juízo de valor da sua pessoa. Mas é um pouco contraditório a senhora dizer para nós que é louco por uma pessoa que lhe agredia, que lhe maltratava, que a senhora tinha medo. O senhor nunca viu amor tóxico? Nunca ouviu escutar? Só me responda, por favor. Não, jamais, doutor. A senhora tinha esse tipo de amor? Não. O senhor Também não Daniel, não. Não. O teu advogado está errado. Né? Então, a senhora mesmo sofrendo tudo isso, a senhora tinha esse amor por ele. Falou o Michael. Pelo Sim, Michael. mesmo sofrendo tudo isso. Sim, sim, senhor. Sim, senhor. Eu só vou retransmitir aqui uma última pergunta, um questionamento feito pelo Dr. Marcelo. Se a senhora tinha todo esse amor, o porquê a senhora não evitou o crime? Se estava na sua mão, a senhora sabia desde a tarde. Por que a senhora não evitou? Medo, doutor. Medo. Eu sempre tive medo. Tá. Não, tudo bem, a senhora, por questão de medo, gosta bem feito. O que eu queria dizer, por que a senhora não tomou alguma medida? Se a senhora ligasse para uma viatura da polícia 190, por exemplo, menos de uma hora a polícia estaria ali. E prendeu o Doniel lá no mercado, o atirador em flagrante. Por que a senhora não tomou nenhuma medida? Como eu disse para o senhor, eu jamais imaginava que o doutor Daniel ia fazer isso. Jamais. Mesmo vendo o atirador lá na frente? Não, jamais, doutor. Quando eu vi ele na frente, aí sim. Ele falou que... Tá. Sim, Ok. senhor. A senhora falando que viu o atirador, me veio à mente mais uma questão. Quanto tempo depois que a senhora viu o atirador lá na frente, quanto tempo demorou para o Michael chegar? Não, mas já chegou em questão de 20 minutos. 20 minutos? Sim, até que eu vi uma discussão deles. Eu estava na garagem com essa filha. Eu escutei uma discussão desse rapaz falando para ele que era para pagar um dinheiro de droga. E nisso eu corri para dentro com a minha filha, para proteger a minha filha. E a minha vida também. A senhora viu, nesse momento, a senhora viu uma discussão falando de drogas. O que era a fala? Ele chegou no Marco e falou que era para pagar sobre uma droga que ele via, alguma coisa assim. Sabe? Isso. Mas o atirador... O atirador falou pro Michael. O Michael devia pro atirador? Devia dever. Eu não sabia da vida do Michael. Ele não se abria para mim. Mas esse atirador não era a pessoa que o Doniel e a senhora tinham contratado para tirar a vida do Michael? Eu não conhecia. Eu não conhecia esse homem. Tá, mas ele tinha sido contratado para esse fim, por que ele ia dialogar sobre drogas? Senhor, eu não conhecia. Eu não conhecia esse homem. Eu não conhecia.
Eu apenas escutei isso. Mas soube conhecer esse tal de amiguinho e não conhecia. Muito obrigado, dona Jaqueline. Doutor, lhe devolvo a palavra. Obrigado. Continuação da defesa. Obrigado, Excelência. Eu não sei isso. Começo te perguntando, porque é o seguinte. O que o Ministério Público está trazendo aqui, assistente particular de acusação, é o seguinte. Que você não evitou, mesmo sabendo que o atirador estaria lá de noite, você não ligou para a delegacia e você vem dizendo medo, medo, medo. Mas nós precisamos exemplificar isso. O Doniel, ele diz isso lá em juízo. Eu queria confirmar com você, ele chegou a dizer para você que já tinha matado alguém? Já. O que ele falou para você, o Doniel? Ele falou que tempos atrás ele tinha matado um homem facada. Eu não acreditei, né? Nisso, né? Não sei se era verdade, não era, né? O Doniel, então, chegou para a senhora e falou, olha, eu já matei alguém a facada. Sim. O Michael, a senhora traz aqui uma série de relatos. Inclusive, a senhora avisava a Deus, o mundo, que a senhora estava sendo agredida, é isso? Sim, sim, senhor. O Michael já, em alguma vez que te agrediu, a senhora chegou a imaginar que poderia ser morta por ele? Sim, sim. O tanto que ele dormia com ferramentas para me matar embaixo da cama. Exatamente, a senhora fala isso em delegacia Sim, quando a senhora sim. estava sem advogado, sozinha, enfrentando a delegada de polícia, como fez hoje aqui, escondendo o Ministério Público. A senhora diz lá no começo, que o Maicon realmente ele tinha uma, não sei se era um martelo, a senhora me corrija, ou um instrumento, uma ferramenta. Sim, Conta para os jurados essa situação. sim, senhor. Ele dormiu com um martelo embaixo do travesseiro para me matar. Ele falou, hoje eu vou te matar. Eu tanto que eu nem dormi aquela noite. Eu liguei e avisei a mãe dele. Mas ela não deu bola. Nem falou para mim ir na casa dela, porque eu não sei se ele estava possuído por droga, eu não sei direito, senhor. Mas Então a ele senhora tava tinha muito... medo dele. Uhum. Uhum. O Maicon, ele usava droga dentro de casa? Usava. O tanto que ele usou quando eu estava grávida da menina. O que ele usava de droga? Maconha? Usava maconha. Perto da mãe dele, assim, ele ia usar maconha? Na frente dela? Não. Não usava maconha na frente Na dele? frente da mãe dele, não. Entendi. Uhum. Na frente do Vandré, Não. no mercado, Só em casa mesmo. só em casa. Uhum. Dentro de casa ele era uma pessoa, fora de casa ele era outra. Sim, senhor. Isso? Uhum. Então tá. E a senhora fala muito em medo, medo. Não liguei para a polícia porque tinha medo. A senhora conta que ficou sabendo. O Doniel, ele falou para a senhora, assim, mais ou menos em média, 1, 2, 3 ou mais vezes que iria matar o Michael. Algumas vezes, doutor. Algumas vezes. Uhum. Em alguma dessas vezes que ele falava que ia matar o Michael, a senhora chegava a acreditar? Não, nunca. Ele sempre mostrou uma pessoa boa. Um amigo ali. Foi o único que escutou a minha história, né? Mas eu jamais chegaria a pensar. Ele surge ali como uma espécie de herói. Sim, Ele te ajudou bastante, o Doniel, nesse período? sim, sim. O que ele fazia para sua filha? Ele trazia guloseimas pra ela, ali no portão, né? Como eu disse, né? Trazia doce, que essas coisas. Né? O André disse que ele pegava. O André veio aqui, tá ali, inclusive disse hoje aqui, que ele Uhum, pegava um monte de doce. Levava. Então era para sua filha que ele levava Sim. esses doces. Sim, senhor. Uhum. Ele gostava muito dela. Ele tinha dó dela. Entendi. Uhum. Então a senhora tinha medo do Doniel Sim. e medo do Michael. E daí quando a senhora vê o atirador na frente da sua casa, qual que foi a reação da senhora ali? Eu simplesmente entrei em choque, né? É verdade, né? É verdade, o atirador tá aqui. Não acreditava, mas que a senhora falou que não acreditava. Uhum. E agora se concretiza. Realmente tem uma pessoa aqui. Aí o advogado traz um monte de pessoas, enfim, que a senhora poderia se socorrer da sogra, dos vizinhos. Quanto tempo que a senhora viu o atirador
até o momento em que o Maicon, infelizmente, foi executado? Porque no minuto ali que eu falei, ele chegou, né? Chegou, seu atirador chegou lá na frente da casa 3 horas da tarde? Chegou 4 horas da tarde? Não. Chegou 5 horas da tarde? Chegou pouquíssimo tempo antes do Mike ser executado. Isso? Entendi. E a senhora ali travou. O que aconteceria com a senhora caso a senhora ligasse e impedisse a morte do Mike? Sabendo que o Doniel já tinha matado alguém, inclusive a facada, depois eu vou mostrar aqui o depoimento do Doniel que ele fala isso. O que o Doniel poderia fazer com a senhora? Ele ia me matar. Com certeza ele ia me matar. Já tinha pagado valores, isso? Sim. Entendi. Inclusive, tem um ponto interessante aqui que eu preciso mostrar para o jurado. O Doniel, ele veio aqui hoje, no seu interrogatório, e ele disse primeiramente que a senhora que procurava ele. Ele falou isso aqui. Ele que procurava a senhora. Por gentileza, coloca para mim o movimento 328.2, minuto 10:50. Lembrando que ele disse que a senhora que procurava ele. Disso aqui, de viva voz. Pagar para mim ele, por gentileza? Matheus, podemos começar? Podemos, doutor. Boa tarde, senhor. Tudo bem? De namorico, de flerte, quem que começou a chegar em quem ali? Fui eu. Mas eu tive que passar para ele tomar um café. Chegaram a trocar mensagem no WhatsApp. Tá, trocar, fizeram. Até o dia do crime, 2, 3 meses. Durante esses 2, 3 meses, embora trocassem mensagem, né? Saíram juntos, onde é que iam? Iam no hotel, ficavam. Pode voltar um pouquinho para mim? 10:50. 10:45. E como é que vocês começaram a ter, assim mais de namorico, de flerte, quem que começou a chegar em quem ali? Fui eu. Isso, bom. Eu tive que passar para ele. Hoje ele disse que era a senhora que corria atrás dele. E lá ele disse que era ele que corria atrás da senhora. Qual que é a verdade? A senhora ia atrás dele? Não. Ou ele ia atrás da senhora? Ele? Ele ia atrás da senhora. Sim. E aproveitando que a luz está apagada, o Doniel, ele traz aqui hoje, que ele pagaria 2.700 pro matador, o executador do crime. 2.700. Coloca para mim. Só. Por gentileza, movimento 1.2. 1.2 dos autos. Os minutos é o 21 e 25. Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho, Exatamente, que é a número casa. 461. Isso. Tá. Então, só para deixar claro, o senhor está dizendo que se 25. encontrou com o negão. E ele pegou e falou para mim que esse cara fazia certinho. Foi ele que aconteceu. Tá, e daí o que aconteceu? Quando foi essa conversa com o negão? O negão foi, como eu te falei, foi no começo da semana retrasada em conversa com ele. Não, o homicídio foi ontem à Foi na noite. semana retrasada, exatamente. É uma semana retrasada, uns 15 Exatamente. dias atrás. 15 dias atrás. Tá. Aí o negão falou, não, tem essa pessoa e eu posso decatar para você fazer esse serviço para você.
Eu fiz uma conta que ele vai cobrar. Uhum. Ele vai cobrar mais ou menos 4 mil. Uhum. E 4 mil, mas você tem que dar 2 de entrada e o resto você pode pagar depois. Uhum. Depois do Pode parar para mim, por gentileza? 4 mil, que era o valor que ele diz que o atirador cobrou. 2 de entrada, isso na boca dele, e 2 depois. A senhora teve conhecimento disso? Ele chegou a falar desses valores para a senhora? Não. Coloca para mim, por gentileza, nesse mesmo movimento, o minuto 23 e 26. 23 e 26. Tinha dito, né, sobre o negão antes, nós fizemos uma pesquisa aqui de quem poderia ser o negão, já que o senhor tem o telefone do negão no seu número? No meu número tem. Tá, ele tá salvo como? Tá como salvo o negão. Tá, Necrão, nós Necrão. achamos ali. Isso, Necrão. eu escrevi uma vez. Você escreveu errado, então é Necrão. É negão. É negão, mas ali tá salvo Parece que Necrão. é negão. Tá. E aí nós fizemos aqui uma pesquisa junto com o senhor para reconhecimento. Quero saber se o senhor reconhece essa pessoa, negão, como sendo essa pessoa que eu estou lhe mostrando as fotos. Exatamente, esse mesmo. Tá? Então é a pessoa de Andrei Pode parar um pouquinho, por Felipe de gentileza? Melo da Silva. Isso. Esse, pode deixar aí que eu já vou soltar mais um pouquinho. Esse Andrei também está acusado no processo como intermediário. O que apresentou para o Doniel, o atirador, que é o Lucas, que inclusive já morreu. A senhora chegou a conhecer o Andrei? Não. Não chegou Não. a conhecer. Não. O André veio aqui hoje e disse que ele trabalhou no mercado. A senhora teve conhecimento disso? No tempo que esse rapaz, esse Andrei, trabalhou no mercado, foi antes de eu entrar. Eu entrei depois. Foi bem depois. A senhora entrou depois ou ele entrou depois? Não entendi. Eu entrei depois. Ele saiu, não sei por que ele saiu. Esse cara- O Andrei. Mas ele já tinha trabalhado bem antes no mercado. E aí a senhora entra. Ele saiu, não sei por que ele saiu, e depois eu entrei. Entendi. Pode voltar mais um pouquinho para mim, por gentileza? É isso? Isso mesmo. Essa pessoa aqui com Essa essas pessoa. fotos aqui. Exatamente. Então, veja, eu lhe mostrei várias fotos vindo do sistema de investigação policial, tá? Nós, fazendo o levantamento, nós verificamos que o Andrei Felipe, que é o negão, foi preso, de fato, por roubo a veículo, com a pessoa... Acha para mim, por gentileza, doutor, o 479 do Ministério Público, o movimento? O Lucas, a senhora chegou a conhecer? O Lucas foi quem a senhora viu lá na frente aquele dia. A senhora chegou a conhecer o Lucas? Não. Não. Nunca viu ele? O Doniel, ele fala em delegacia e em juízo. Ele teve na casa do Andrei, aonde foi apresentado para ele o atirador. A senhora teve lá nesse dia? Não. Não. A senhora chegou a embolsar algum valor? Chegou a dar dinheiro pro Doniel, pagar alguém? Eu não tinha dinheiro nem para comprar as coisas para minha filha. Nem tinha dinheiro para fazer isso, doutor. Foi o 479, hein? Qual que é o movimento? 739, por gentileza. O 479, doutor. Isso, qual que é o movimento do 479 do MP, Kainé? Aproveitando o gancho, Jaqueline, você não chegou a ligar para a delegacia a respeito dessas agressões. E segundo a sua sogra que veio aqui, você não apresentava nenhuma lesão. Ao contrário do que o Doniel disse. Você chegou a mostrar para ele alguma marca para o Doniel
A mordida. Eu cheguei a mostrar a mordida pra ele no braço. Uma mordida que era assim. Tanto que o dia que eu fui na delegacia dar o depoimento, eu mostrei pra delegado assim. Mostrou para delegado. E ela te encaminhou, hoje eu perguntei para o investigador, ele não soube responder, mas eu tenho estatística ali, depois eu vou mostrar para os jurados. Ela chegou a encaminhar você para o Instituto Médico Legal de corpo de delito? Não. Não chegou. Não. Então a senhora mostrou para delegado e mostrou para o Daniel. O Daniel confirma isso. Não. Entendi. Você sofria violência física, você está relatando e disse isso para todo mundo há anos. Violência psicológica. Você chegava a sofrer? Eu sofria violência doméstica, né? Tanto, como eu falei, tanto eu ou a nossa filha, né? Tá, deixa eu exemplificar ou perguntar melhor para a senhora fazer uma pergunta mais direta. Ele deixava a senhora trabalhar? Não. O único lugar que ele deixou eu trabalhar foi nesse mercado, né? Do André. Só no mercado. Quanto tempo que a senhora ficou com ele? Com o Mike? Em média, da última vez que vocês reataram o relacionamento? Ao todo, se for juntar, doutor Chine, que nós voltemos, uns 5 anos, acho. E a nossa filha tinha 5 anos, né? 5 anos desde que vocês reataram, vocês estavam juntos. E nesses 5 anos a senhora não trabalhou. A senhora não trabalhava porque a senhora não queria ou porque o Michael não deixava? Ele não deixava, ciúmes. Tinha um ciúme doido por mim, não deixava. Não deixava. Entendi. E aí, quando ele deixa a senhora trabalhar no mercado. Sim. Esse mercado era distante, que a senhora tinha que pegar ônibus, ficaria longe dele, fora das asas dele, ou era perto de casa? Não, umas 2 quadras. O mercado do André é umas 2 quadras. Perto da sua casa. Quanto tempo que a senhora chegou a trabalhar? Foi 2 anos lá? 2 meses. 2 meses. A senhora trabalhou, nunca trabalhou, e quando trabalha 2 meses. O Vandré veio aqui, não disse que não mandou a senhora embora porque a senhora não trabalhava bem, que a senhora pediu a conta. Por que a senhora pediu a conta lá? Pra ele, lá pro Sr. Vandré, eu falei que pedi por causa da escola, da minha filha. Mas foi por causa do Michael, né? Da ameaça que teve, né? No telefone, né? Qual ameaça por telefone? A senhora então fala pro Vandré que era por causa da filha. Para cuidar da filha. Mas na verdade não é isso. Não. Era por que a senhora pediu para sair do emprego que estava ajudando dentro de casa? É por causa que o Michael ameaçou o Sr. Daniel por telefone. O André falou isso. O André falou isso, que o Michael ameaçou o senhor Daniel. Como que foi essa ameaça? Conta para os jurados saberem. Essa ameaça que o Michael, a vítima, fez por Daniel, que está sendo acusado hoje. O Sr. Daniel pegou e ligou, falava que me amava, né? Ele falava que te amava. O André falou que tinha uma adoração pela senhora. A senhora confirma isso? Que ele tinha uma adoração pela senhora? E ele ligou para a senhora e falou que te amava. Ele falava que me amava, e nisso o Michael estava, como o Michael sempre tinha acesso ao meu telefone, ele estava perto de mim. Vamos por partes. O Michael tinha acesso ao seu telefone. A senhora deixava ele pegar, ver mensagem? Todo dia ele via. Todo dia. Todo dia. Às vezes ele levava até junto pro serviço o telefone. Ele levava o seu telefone para o serviço? Sim, senhor. E a senhora tinha acesso ao telefone dele? Não. Não tinha. Deus ali fosse mexer no telefone. Ele Entendi. já vinha dinheiro pra pegar. Entendi. Jamais deixava passar. Entendi. E aí ele, então, nessa ligação do Daniel para a senhora... O Michael, ele fala que amava eu, né? O Michael estava de a par. E pega e toma o telefone. Daí ele... Quem pega o telefone? O Michael pega o Isso, telefone. fala olhando pro jurado, porque eles que vão julgar. Sou eu não. O Michael pega o telefone. Daí ele falou assim, você sabe que ela é casada, o Michael, né? Você sabe que ela é casada e você precisa demitir ela. Um tiro na cara você não vai gostar. O Michael falou isso. Um tiro na cara. Você não vai gostar. Falou pro seu Daniel. E nisso, Entendi. ele assustado, o Daniel pegou e desligou o telefone. Entendi. O Daniel fala também, então essa foi uma ameaça do Michael em relação ao Daniel. Foi depois dessa ameaça que o Daniel recebeu, que ele começou a falar que iria matar o Michael ou não? Daí começou a falar essas coisas que ia matar. Eu falo a verdade, doutor, sobre o que também, que o Michael foi no mercado lá, isso eu não sabia. O Michael saía de trabalhar, eu não sabia o que estava acontecendo por fora. Eu não sabia se o Michael
ir atrás de quem, eu não sabia. Eu não O sabia. Doniel fala, eu vou perguntar para a senhora, ele diz que o Vandré falou pro Doniel, olha, cuidado, para de fazer isso, o Michael é uma pessoa perigosa. Falava do Doniel. Mostrei hoje pro Vandré aqui. A senhora teve conhecimento disso? A senhora conversava com o Doniel. Ele chegou a falar, olha, o Michael chegou a falar pro Vandré que era para mim parar, porque senão ele ia se ver comigo. Não. Eu nem fiquei sabendo disso. Nem, Ela não ficou sabendo. nem o Michael falou que foi no mercado. Nem o Michael falou. Falando nisso, qual que era a relação entre o Vandré e o Michael? Como que era a relação do Vandré que teve aqui hoje, como testemunha? Inclusive tem o mesmo advogado do acusado. Qual que era a relação dele com o Michael? Era como um pai pro Michael. Era como um pai Ele pro gostava Michael. muito do Michael. O tanto que deu até vendeu até uma moto de boca pra ele. Vendeu uma moto de boca. A senhora chegou a ter conhecimento? A senhora trabalhou no mercado. Sim. Conhecia o Vandré. Chegou a ver o Vandré vender uma moto com um desconhecido, assim, uma pessoa que ele não gostava? Não. Ele diz isso mesmo, em delegacia, que tinha o Michael como um filho. Uhum. A senhora percebia isso, esse tratamento. Sim. Sim. E como que era a relação do Doniel com o Vandré? Era, O dono do mercado. era uma relação boa também, não era uma relação ruim. Porque ele é funcionário, né? Era um bom Isso. funcionário. Quantos anos que o Doniel estava trabalhando no mercado do senhor Vandré? Eu não. Sobre isso, de quantos anos, eu não sei, porque fazia tempo, né? Funcionário antigo, né? Ele é funcionário antigo, de confiança. Uhum. Entendi. O Doniel vem aqui hoje e disse que vocês nunca ficaram, nunca deram um beijo. Acha pra mim, doutor Kainan, não, aquele trecho do Doniel falando da relação. Vocês nunca ficaram. E aí eu lhe pergunto também. Ele disse que vocês nunca ficaram, nunca beijaram. É uma promessa. Ela chegou a dar um beijo nele? Não. Chegava a andar de mão dadas com ele no mercado? Não, nunca. Nunca. E ele fala também que a senhora esteve numa pracinha com ele, que vocês se encontravam num carro. Isso é verdade? Nossa filha estava junto, né? E era assim, no banco. A filha estava junto no encontro de vocês. Sim. Nós estávamos juntos. Sua filha um dia chegou e contou pro Michael. Olha, Michael. Ó, pai. A mãe está se encontrando com um rapaz ali. O senhor sabia, a filha tinha medo dele também por causa das agressões. Ela tinha medo. Ela tinha medo. Tinha. Por isso que ela não contava. Uhum, ela tinha medo do pai. Ela conhecia o pai como mulher. Então, quando o Michael ficou sabendo, não foi pela boca da criança, que sempre conta tudo. Isso? Uhum. E nesses encontros que eram entre a senhora, o Doniel e a sua filha, Uhum. juntos também, que era nessa pracinha. Tinha gente passando nessa pracinha, vocês ficavam num lugar ermo, digo, num lugar clandestino, sem ninguém visto, um lugar privado. Não, porque era uma amizade entre amigos, né? Não tinha o que esconder, né? E o tanto se alguém conhecido vesse alguma coisa, depois eu me Passava a gente lá onde que a senhora ficava, ali no carro e tal. Depois, se alguém falasse mais alguma coisa, alguém conhecido, eu falava, não, tava conversando, não. Mas era meu amigo. Simplesmente. Boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho. E aí era sábado, ficar junto. Uhum. Aí nós saía, fazia lanche. Aí era sair. Quando o senhor diz ficar junto, o senhor diz também manter relações sexuais. Não, nós não quase nem fizemos relação sexual. Fizemos. Quase não fizeram ou não fizeram? fizemos. Quando nós um dia que eu fui na casa dela, com o irmão dela não estava, eu peguei, fui com ela lá, mas não fizemos quase direito. Uhum. Ponto. Tá? Porque eu estava tudo de branco, bota. Ele disse que quase não fizeram direito. Hoje aqui ele disse que só uma promessa. Esse quase direito, ele chegou aí na casa da senhora? Lá dentro. Não. Chegou a tocar na senhora, pegar no pescoço, alisar o cabelo. Não.
Eu nunca recolhi homem dentro da minha casa. Não recolheu. Não. Não. Tinha bastante vizinhos ao redor da casa da senhora ali? Sim, bastante com um bichinho conhecido. Mas eu nunca fui de recolher homem dentro da minha casa. Jamais. Mas ele ia até lá, a senhora respondeu pro promotor. Sim, que é no portão, mas levar. Até no portão. Aqui, como negociava no Levar os doces, isso? Uhum. O movimento do 479 achou? Pode falar o 479, por gentileza, para colocar ali pra gente? Sim, não. Todo jeito. Mas pede para ela, lá na tela. Perfeito. Pode colocar o 479.1.3, deixa eu ver aqui. O 479 é um movimento no artigo processual. Qual que é o movimento no processo? Lembra do 479? 739? 739. 439 é um artigo de lei onde a gente tem que juntar 3 dias antes do documento. Esse exatamente. Pode colocar ali primeiro o 739.2. Isso. Pode aproximar ali, isso aí, nesse primeiro. Isso aqui é o celular do Doniel. Foi feita uma perícia no Instituto de Criminalística. E ali, foi o promotor que juntou isso. Tem ali um cartão, que é o cartão do atirador, do Lucas, onde ele deveria depositar o dinheiro. A senhora chegou a receber no seu celular o cartão do atirador também? Não. Não chegou a receber? Não. Pode descer um pouquinho mais para mim? Pode descer. Não tem nada. Agora no movimento de baixo. Isso. Aqui tem mensagens também no celular do Doniel. O Instituto de Criminalística também acabou periciando. E ali tem uma pessoa mandando mensagem para ele, tal de Gaúcho, dizendo o seguinte: Bigode, pode vender a arma agora. O cara tá morto. Como você me pediu? A senhora chegou, como o Doniel, a receber uma mensagem assim: olha, o cara tá morto, pode vender a arma. A senhora chegou a receber alguma mensagem assim ou não? Não. A senhora não chegou a receber. Não. Doutor Marcos, por gentileza. Uma última pergunta, por enquanto o Dr. Marcos está se arrumando ali. O Michael morreu um dia antes do aniversário da sua filha? Sim. A senhora seria capaz de arquitetar, como a mãe dele acredita, a morte do seu próprio marido um dia antes do aniversário da sua filha? Não. Jaqueline, você, depois do ocorrido, você ficou aqui em Curitiba ou você foi embora? Eu fui embora com a minha mãe para Guarapuava.
Quanto tempo depois você foi embora para Guarapuava? É que nisso eu fiquei 10 dias, né? Na prisão, né? Mas era pra mim sair em 48 horas, né? Mas aí, por causa da Covid, houve tudo isso, né? O doutor Paulo, advogado do Doniel, ele perguntou para você se você foi no enterro do seu ex-marido, mas eu acredito que você não deva ter ido, ou a família não deve ter ido, porque foi no Covid. Uhum. Então era aquele velório rápido lá e nem tinha velório, na verdade, né? Era enterro, foi isso, só perguntando para você, foi isso? Alegaram para você, que você falou que ele foi abandonado lá no INL, Sim, né? sim, Tá. Jaqueline, você hoje está morando com a sua mãe, sim. tá? Hoje eu vi aqui que você estava amamentando uma criança. Quem é essa criança? É meu filho. O teu filho. O seu filho é de um outro relacionamento? Sim, Hoje você está casado? sim, senhor. Quanto tempo você está nesse relacionamento? Faz um ano. 1 ano. E hoje você, o seu marido, A filha, a Maria, e o nenê e o meu marido. Minha mãe. tá? Por favor, eu preciso do movimento 744 e eu quero. Dona Jaqueline, está acabando, dona Jaqueline. Hoje nós terminamos esse sofrimento. Esse é o Moisés. Esse é o Moisés. Por favor, passa. A senhora trabalha onde? A senhora está trabalhando nesse momento lá em Guarapuava? Agora, eu tô na empresa, mas eu tô afastada por auxílio maternidade, né? Ah, está de licença maternidade. O Matheus, eu olhei num bebezinho, ele tem quantos anos, quantos meses? 4 meses. 4 meses. Por favor, pode passar. Essa é a sua casa? É casa própria? Alugada. Alugada. Certo. Por favor, passa. Ali a sua filha com o Michael? É na igreja. Na igreja? Uhum. Hoje a senhora é evangélica? Sim, eu vou na igreja. Vai na igreja. Uhum. Maria está ali cantando. Maria, né? Maria. Uhum. Né? Passa, por favor. Maria, pode passar. Minha mãe. Uhum. Quem é essa pessoa? Minha mãe. Sua mãe. Uhum. Pode passar, por favor. Interior da sua residência. Sua residência, Jaqueline? Sim, senhor. Certo. Pode passar, por favor. Certo. Você está de licença, Jaqueline. Você trabalha em Guarapuava. O que você faz em Guarapuava? Eu sou agricultora. Agricultora. Uhum. Aí é você trabalhando? Sim. Você trabalhando. Agricultor, o que você faz ali naquela função, Jaqueline? Catar batatinha. Catar batatinha. Uhum. Ah, certo. E qual é o teu salário mensal? É uns 1.200. 1.200. Uhum. Certo. E o seu marido trabalha? O seu atual marido, ele trabalha? Sim, ele é tratorista. Tratorista, Uhum. na mesma empresa. Uhum. E agrônomo também. Ah? Uhum. E a sua mãe também trabalha Sim. É? Trabalha na batatinha também. Jaqueline, hoje se você for presa, seu filho fica com quem? Hoje você tem com quem deixar seu filho ficar com... Não, ele é muito agarrado comigo. Mamãe, é difícil falar isso. Até quando tentaram tirar minha filha de mim, foi um desespero pra mim tudo que eu passei, doutor. Não tem como mamãe abandonar o filho. Não. Tem uma pergunta?
Jaqueline, nós estamos nos encaminhando para o fim. Queria lhe perguntar, a senhora é casada hoje? Sim, tô juntada. Seu marido, depois de saber que a senhora é acusada, ele acredita na sua inocência? Acredito. Acredito. Ele não acredita que a senhora é culpada de ter, como diz o Ministério Público aqui, engendrado essa ideia, de ter elaborado esse plano, de ter usado o Daniel como instrumento. A senhora contou para ele isso? Contei. Desde o começo, quando eu conheci ele, eu já contei. Então. Já contou. O seu filho tem 6 meses? 4 meses? 4 meses. Ele vai fazer 5 agora, dia 11. A senhora ainda está amamentando. Se a senhora for presa hoje, que pode achar aqui que é lágrima de crocodilo. Vamos dizer aqui, eu tenho certeza disso. Isso aqui é lágrima plantada. Só a senhora sabe. O que tem custado na vida da senhora esse processo aqui? É acusada de ter matado o próprio marido, inclusive, não, a senhora diz, lhe batia, mas que a senhora amava. Já que era uma contradição. Qual que é o peso de carregar esse processo contra os jurados? É horrível. É horrível. Passar por isso porque tempos atrás eu não podia sair nem na rua. Eu era um monstro para as pessoas. Eu tinha medo de sair na rua. Eu tinha medo. É horrível as pessoas olhar para você e ver você como um monstro. É horrível isso. É muita dor. Eu não desejo para ninguém o que eu tô passando. Ninguém. Ninguém. A senhora ficou presa, eu sei que já está acabando isso. O jurado não decidiu a sua vida. Já está acabando isso. E eu pergunto para a senhora ficou presa quantos dias? 10 dias. 10 dias. A senhora está respondendo em liberdade. Isso? Está respondendo em liberdade? Está respondendo presa ou está respondendo em liberdade? Se a senhora responda para eles. Liberdade. Em liberdade. A senhora já tinha sido acusada de cometer um crime antes? Não. Antes desse fato? Não, não. Já tinha pisado numa delegacia por furto, roubo, tráfico de drogas? Já tinha feito isso? Não. Nunca tinha feito isso? Eu nunca me envolvi com coisa errada. Nunca se envolveu Não. com processo? Não. A senhora teve conhecimento que o Doniel já respondeu por uso de documento falso? Ele chegou a contar para a senhora ou isso ele não contou? Não. Não chegou a contar. Não. Respondeu. A senhora depois, isso antes do crime, a senhora nunca se envolveu em processos criminais. E depois de começar a sofrer esse processo e responder, a senhora se envolveu em mais algum problema? Morte, Não. roubo, furto? Nunca mais. Não. Eu sempre fiz as coisas certinho. Está trabalhando? Está bem empregada? Eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro. Eu nunca gostei de depender. Antes a senhora não podia trabalhar. Hoje a senhora pode? Seu novo marido deixa a senhora trabalhar? Entendi. Ele me apoia, ele apoia nossos filhos, ele me ajuda no nosso filho, sabe? Ele apoia a senhora. Mudou o cenário. O que a senhora diria para o seu filho hoje? E hoje a senhora sai condenada por todas essas conselho de sentença, que é formado hoje por 6 mulheres e um rapaz. O que a senhora diria para o seu filho hoje e para sua mãe? Tivesse que ser recolhida numa cadeia. Eu amo eles. Eu amo eles. Eles são tudo que eu tenho. Minha mãe e meus filhos são tudo que eu tenho. Uma última palavra para os jurados. Olha para eles, para cada um. São esses aqui que vão decidir a sua vida. Uma missão que Deus é quem julga. Mas o homem lutou numa justiça terrena. O que a senhora tem para dizer para eles hoje? Uma última palavra antes de se despedir do julgamento final. É isso. Eu sou inocente, não tenho nada a ver com isso. Eu sempre fui uma mulher que sempre tudo na minha vida pelos meus filhos. Nunca fiz nada de errado.
Claro. Uma questão para o conselho, não satisfeito? Satisfeito. Vamos fazer então uma pausa e voltamos em 10 minutinhos para o início da fala do Ministério Público.